Fala aí, rapaziada do meu canal, como é que vocês estão? É o Lenda em Movimento na pista. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós estamos deixando uma série para trás de Lenda Ensina e agora nós estamos iniciando a vertente inicial do projeto do canal, que é avaliar a empresa. Nós ainda estamos em construção de carteira, nós acreditamos muito em alocação de carteira 100% em ações, nada de fundo imobiliário, nada de debênture, nada de coisa diferente do que em ações. E hoje nós vamos prosseguir com um plano que é muito importante. Eu vou já compartilhar minha tela com vocês, mas eu vou explicar aqui qual que é o plano, tá? Bom, vocês já visualizam aqui a tela do Fundamentei. Eu, propriamente dito, eu recomendo muito o Fundamentei, é uma ferramenta muito interessante, não ganho nada para isso, mas sou extremamente grato ao Fundamentei. É aqui que eu aprendi muito de análise de ações, é aqui que eu tenho um grande histórico, não só de ações, mas de fundos imobiliários, se eu quisesse, de REITs e de stocks, que é o mercado mais vasto, né? Mas ainda estamos aqui dentro do mercado de ações, quem sabe muito em breve, avaliando também as stocks, né? As famosas stocks, ampliando a nossa carteira para o cenário americano. Bom, qual que é o plano hoje? O Fundamentei, ele tem um ranking. Como esse ranking ele é construído? Você consegue dar uma nota de 1 a 5 para as empresas e isso vai constituindo um ranking. Bom, temos aqui algumas empresas que nós já avaliamos e elas já estão dentro da nossa carteira teórica, que é teórica, mas que está sendo construída, né? VEG, Itaú, Porto Seguro, Multiplan, RD Saúde, antiga Raia Drogasil, Vivara. E qual que vai ser a ideia? A ideia é olhar para essas empresas que têm uma nota muito alta e que nós ainda não conhecemos tanto no profundo, tá? Então, nós de cara aqui nós já temos 4 empresas que nós poderíamos avaliar do sétimo ao 10º lugar, onde a primeira delas vai ser a Três Tento, tá? Três Tentos, TOTS, depois Prio, depois Equatorial. Mas, hoje, então, nós vamos avaliar um pouco da Três Tentos. Antes, obviamente, eu já visualizei um pouco de como funciona a empresa, eu não conhecia, tá? Não conhecia nem de ouvir falar. É um IPO recente, é uma empresa relativamente recente na nossa bolsa de valores e é interessante nós esse vídeo aqui, porque esse vídeo vai explorar a apresentação institucional deles. Então nós iremos olhar para como a empresa se formou, como como é a estrutura acionária dela, quem eles são e por aí vai. Eu vou começar com essa tela aqui, talvez esteja muito pequenininho, mas eu vou dar um zoom, tá? Mesmo que eu não consiga muito explorar aqui tanto a questão de circular, né? Bom, primeira coisa que deve se entender de Três Tentos é que eles são uma empresa familiar. Então eles são de uma família que se chama família do Moncel. Essa família começou na agricultura muito lá atrás, com uma coisa super pequena, mas com o olhar visionário do João Osório do Moncel e da Clélia, né, mãe e pai de família, que começaram a plantar algumas plantações de trigo lá no Rio Grande do Sul. Depois veio os filhos, né? O Osório, o Luiz Osório e o João Marcelo, todos com o do Moncel no nome, que com certeza trouxeram aí um trabalho junto com a família e levaram a empresa até a Bolsa de Valores. E é uma empresa que não é à toa que ela está lá em 7º lugar no ranking do Fundamentei, tá? Mas a gente já vai olhar para isso. Então, lá só em 1995 que eles começaram a atuar ali com atividades comerciais. Então, o, o que eles começaram a fazer foi atuar no ramo de sementes, que é a atividade pioneira da empresa. Então, eles têm aí uma parceria muito forte com o produtor rural. Então, produtores rurais da região, eu imagino, e produtores de outro estado, viram o trabalho da Três Tentos com a produção de sementes e eles começaram a confiar bastante na empresa, né? Hoje, a empresa não é constituída somente de produção de sementes. Esse é um segmento dos 3
que existem, mas eles têm indústria, e eles atuam na indústria de soja, na indústria de biodiesel, que é um outro mercado, né, mas que é bem correlato, né, com a agroindústria, e tem a questão dos fertilizantes, das sementes, tá. Então, bom, eles têm aí hoje 72 lojas, 3 parques industriais, 2 centros de pesquisa, né. Então é uma companhia já enorme, tá, uma companhia que tem aí uma relevância global, inclusive, porque ela exporta soja, exporta milho, exporta trigo, exporta farelo de soja. Eu não sabia, tá, mas o farelo de soja, ele é utilizado para rações de animais, né. Então ele é um composto, um dos compositores da dieta animal, porque ele tem muita proteína, então ele faz parte de ração aí de bois, de animais em geral, né, do gado, por aí vai. Então já exporta aí para países da América Latina, para Europa, pra Ásia, né, então além do reconhecimento nacional aqui dos nossos dos clientes que eles têm aqui no Brasil, né. Então, eh, aqui de forma mais gráfica, né, como é que tá a a distribuição deles. Eles têm muitas lojas aqui, no Rio Grande do Sul, mas já estão expandindo aqui para o Mato Grosso, e eles têm aí, alguns centros tecnológicos, parques industriais, tem aqui a unidade de beneficiamento de sementes, né, e tem aqui uma misturadora de fertilizante. Então, isso daqui é mais ou menos como é a Três Tentos, né. Se você quisesse um resumo de como funciona a Três Tentos, é assim, esses são quem eles são, tá. Beleza. Vamos dar uma olhada então para a composição acionária. Bom, eles têm aqui um total de 374 milhões de ações, na verdade 499 milhões de ações, onde os controladores têm 374 milhões. E tem 12 milhões na mão de administradores. A gente vai ver de quem são os controladores ali também. Tem algumas no conselho de administração, tem algumas na diretoria aqui, estatuária, e tem aqui, eh, algumas ações em tesouraria, mas é bem pouquinha, né. Mas aqui também tem um bom free float, né, 112 milhões, 22% de free float é relativamente tranquilo, tem bastante ação em circulação aí para ser comprada, por gente aí do mercado, que estão em circulação, né. Bom, e aqui está um pouco do gráfico, né, de como funciona aqui. Aqui não dá para ver muito quem são os controladores ainda, mas eu vou abrir a tela do Fundamentei de forma específica nessa parte. Hã, Aqui vocês podem ver que o free float, né, o free float ele tá variando um pouquinho, mas é variação tranquila, né, tá em 22% sempre, né. Mas aqui a posição acionária, vocês podem ver aqui que tem esse áudio participações, tem esse JM participações, e aí tem o João Marcelo e o Luiz Osório como, um dos participantes aí dos controladores, né. E tem o celeiro aqui, então é uma empresa bem, diversificada aqui na questão de controladores, né. Muita gente que participa aqui, com grande quantidade de ações no voto, né. E aí, o free float aqui em 22% e a tesouraria aqui 0,003 ainda, mas, essa é a composição acionária aqui do e ainda tem mais controladora aqui, ó, tem essa Rosalba, tem a Maria Beatriz, então tem mais gente ainda aqui. Essas 2 são Esses 2 aqui são participações relevantes, né, aqui para ter 0,91 de ações é muita coisa, mas, em suma, tem muitos controladores a empresa, então dá para ver que ela tem uma estrutura muito familiar mesmo, né. Não tem governo e uma empresa que está aqui, no novo mercado segmento, né, e portanto ela só vai ter ações ordinárias, com o final código 3, TTEN3. Beleza. Então, o que que nós vamos fazer para descobrir um pouquinho mais sobre a empresa, tá. Eu, dei até uma olhada nessa apresentação do 3tentos Day, mas eu não gostei muito da apresentação. É uma apresentação que precisa muito de gente apresentando. E tem o link que tá no Fundamentei, inclusive, eu até posso deixar esse link aqui para vocês, eh, que mostra a apresentação na íntegra, tá.
Então o Eric que deixou a apresentação aqui, ó. Então aqui tá o vídeo, tá? Aí estava até dando uma olhada nele assim, mas eu dei uma olhada no arquivo e o arquivo necessita de gente apresentando, que foi o que eles fizeram aqui. Então nós não vamos olhar para o 300 Day, mas eu já dei uma olhada na apresentação para investidores, que saiu aqui no dia 18 de novembro, uma versão um pouco mais atualizada, né. Vai sair uma mais atualizada esse ano, né. Quem sabe eu não faço uma atualização das apresentações institucionais das empresas, né. Isso é um outro projeto, né, mas, peguei a mais atual aqui e ela já está aberta no meu computador para nós darmos uma olhada, tá. Então ótimo. Então, agora vocês estão visualizando a apresentação aqui da 300, né? Vocês têm uma boa amplitude de tela aí, nós podemos prosseguir então. Bom, sem mais delongas, vamos então para a apresentação para investidores da 300. Então, primeira coisa aqui é um longo histórico, né? Então, primeira coisa que a gente consegue observar aqui é que a empresa teve aqui um início de história em 1995, terminando aqui a apresentação em 2024, 2030. E olha aqui uma coisa interessante, olha o tamanho da receita, né? Era 1 milhão lá em 95 e agora está em quase 13 bilhões de reais. Então, demonstra o quanto a empresa tem crescido desde o IPO, isso é muito bom também. E eh, tem aqui alguns marcos, né? Presença regional, aí depois vem uma indústria de processamento de soja e biodiesel, né? Então marca aqui a entrada na indústria, né, da companhia. Depois expansão para o sul, depois vem a expansão para o Mato Grosso e o IPO, né? O IPO foi em 2021. Então é uma empresa que, como o Grupo Mateus, iniciou a IPO há pouco tempo atrás, né? É uma empresa que tem aí um histórico bem recente de ações, portanto é uma empresa que você consegue pegar aqui no início ainda da cotação e dar uma olhada em como ela vai se sair nos próximos anos, né? Bom, e aí vem aqui a primeira indústria de processamento de soja e biodiesel no Mato Grosso. Então já tem uma indústria lá no Rio Grande do Sul. E aí abriu essa em Mato Grosso depois da sua expansão para lá, né? Então a presença dela no Mato Grosso, que é um estado bem agrônomo, né, ainda está recente, né. Então e aí estão expandindo também para o Vale do Araguaia a partir aqui de 2024, 2025 e 2030 são os planos de crescimento da companhia por enquanto, tá. Bom, eu gostei muito desse slide aqui, achei ele muito criativo, muito interessante, porque ele mostra a divisão das áreas e olha só a relevância da indústria, né. A indústria aqui, a cor aqui não ficou boa, né, mas a indústria aqui, ela representa já grande parte do faturamento da empresa, em termos de receita líquida, e é um mercado de certa forma recente. Então é um mercado que faltava gente operando aqui no Brasil e ela pegou essa liderança já e tem feito um trabalho excelente aqui na produção de farelo de soja e na produção de biodiesel. Mas existe aqui a produção de grãos, né, de soja, milho e trigo, né, então é uma transição aqui na do campo para a indústria, e tem aqui a raiz da empresa, né, que são os insumos, os as sementes, os fertilizantes, e ela também trabalha com defensivos, né. Então é uma forma aí de ajudar e não só defensivos, né, mas como a gente leu lá na apresentação, lá no site, eles também trabalham com consultoria para para pessoas que estão já com uma fazenda e eles querem aumentar a produção e por aí vai, né. Além do trading de sementes, tem muitas formas de gerar receita aqui, e essa é uma empresa que já chama atenção por causa disso, porque a empresa consegue fazer algo que poucas empresas conseguem, que é a diversificação de fontes de receita. E além do mais, em mercados que ela entra, ela já consegue ter uma certa relevância e até mais relevância do que ela tinha em mercados que ela já atuava, né. Então, para ver aí o tamanho da operação, basta ver o quanto eles cresceram em indústria, né. Então eles entraram não tem nem 10 anos e já estão faturando quase 7 bilhões de reais na área de indústria, né. Então tem que se respeitar. Bom,
Então vamos em frente então aqui então eles são, eles atendem aqui o produtor no varejo de insumos e originação de grãos. Então a estrutura de lojas deles é assim, eles têm uma loja e têm um escritório, aí eles têm um lugar para guardar os insumos e eles também armazenam os grãos ali. Então, o que acontece aqui é o, eh, o produtor chega aqui, estaciona o carro dele e vai comprar as coisas aí com a 300, né. Então, são lojas grandes, né, porque precisa de armazenar aqui também os grãos, precisa de ter um depósito de insumos também, né. Então, essa aqui é a primeira parte do negócio da 300, né. Então ela tem aqui um modelo de estrutura de lojas, onde grande parte dessas lojas estão concentradas lá no Rio Grande do Sul. E aí vem as indústrias, né, então aqui as indústrias é onde se produz biodiesel e onde se produz a soja, né, ou o farelo de soja, né. Então, aqui eles têm uma indústria lá em Ijuí, depois tem em Cruz Alta, depois tem uma indústria em Vera e tem outra aqui já, que é uma boa notícia, uma construção lá em Porto Alegre do Norte, em Mato Grosso, muito importante, interessante, né, onde eles vão construir, né. Mas aqui as 3 fábricas que já estão em expansão, já tem um bom processamento aqui de soja e de biodiesel, né. Então 2 delas produzem biodiesel e a soja juntas, né. E tem outra aqui em fase de construção que vai de fato aumentar aqui a produção. E não só a produção, mas vai aumentar a receita. Isso aqui é notícia boa para o investidor, né. Expansão. E aí nós vamos aqui para um detalhamento de como funciona aqui essa indústria que está sendo construída. Olha só que lugar enorme, né? Um lugar gigantesco. Já tem aqui um galpão enorme também, né? Uma capacidade de 50 toneladas por dia de óleo, 50, 1.223 metros cúbicos por dia de etanol, capacidade de processamento de milho e sorgo de 2.800 toneladas por dia, né? Então, a conclusão está prevista aqui para o início de 2026, né, então está quase. O investimento aqui foi alto, né, investimento de 1,3 bilhões. A gente já vai ver como é que está a estrutura da companhia nesses fatos aqui, tá. Mas isso aqui é certamente muito importante para a companhia, para continuar aumentando fontes de receita, né, e, fontes de e formas de produção também. É, para mim, se existe loja ou fábrica sendo, tendo demanda de expansão e ainda mais no momento que a gente está com taxas de juros muito abusivas no Brasil, os caras meterem um investimento desse tamanho aqui é porque tem mercado, tá? É porque tem gente que quer comprar soja na mão deles, tem gente que quer comprar etanol, biodiesel, por aí vai. Então os caras não tem que ser muito sujeito homem, assim, como executivo, de tirar um investimento, assim, da cartola na ordem de 1,3 bilhões na taxa de juros que tá. 15% ao ano não é uma taxa fácil de aguentar. Claro que para empresas assim, as taxas de empréstimo podem ser um pouquinho mais baixas do que para um empréstimo pessoal, mas mesmo assim tem que ter peito para para captar algo dessa ordem e iniciar uma obra gigantesca como essa, tá. Então, mostra aí como a empresa tem versatilidade nos negócios que ela atua, tá. Então vamos lá. E aí vem os 2 centros de pesquisa, né, então esse centro de pesquisa, pelo que parece, são formas de a empresa fazer novos tipos de fertilizante, atuar aí na produção de soja, né, esse tipo de situação, pelo que eu entendi, tá. Mas, eles aí tem essa questão aqui do PDI que o aumento da produtividade, né, então eles conseguem ter menos quebra de safra. Pelo que eu entendi que é uma quebra de safra é quando aquilo que você produz se perde, né. Eu posso estar errado, mas, né, eu acho que acredito que seja isso pelo nome, mas você consegue ver que eles estão tendo aqui uma quebra de safra bem menor, eh do que nos últimos tempos, né, e isso é uma coisa muito positiva, né, então, isso significa que a empresa está ganhando produtividade, e aqui só no Rio Grande do Sul ainda, né, mas em breve esse dado deve partir para Mato Grosso também, né. Interessante isso daqui.
E aí eles demonstram um pouco de como funciona o negócio deles no que tange ao destino, né. Então aqui, eh, é em relação a para onde vai toda essa produção, né. Então o trigo, ele vai, na ordem aqui da exportação, 80% vai para lá, eh, e a mesma coisa da soja, né. A soja a gente já até aprende na escola isso, né. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, e é óbvio que a maioria desse grão vai para fora, né. Mas aqui tem a questão da indústria, né, então o farelo de soja também vai muito para fora ainda, né, 75% e 25% vai para mercados domésticos, né, e aí vem o óleo de soja com a produção aqui do biodiesel, né. Então é uma empresa que consegue provavelmente faturar em dólar, né, então é uma empresa que já consegue atuar em escala global com muito pouco tempo eh, de execução desse negócio, principalmente da indústria, né. Muito interessante isso. Aqui a questão da tecnologia, né, achei bem legal isso daqui também, você pensa quando você pensa num produtor rural, quando você pensa em alguém que trabalha no campo, você pensa nele como um cara que não entende muito de tecnologia. Mas a 3tentos tem feito um trabalho interessante de conseguir fazer com que o produtor, tenha um aplicativo, né, que é esse aplicativo do consultor, esse Terra 3, tem aí certificações digitais, cursos, né, e o número de usuários tem aumentado bastante, né, foi 28% em relação ao ano anterior, já sem o ano fechar, né, aqui considerando somente novembro de 25 fechado e nem 25, né, porque essa apresentação saiu no dia 18 de novembro, então esse número deve ter aumentado ainda um pouquinho mais, então a taxa de crescimento absurda aqui do número de usuários do app 3tentos, e eles estão fazendo um trabalho interessante aqui de conseguir ter os seus clientes e dados dos seus clientes na palma, que tem aí informação na palma da mão sobre a empresa, sobre lojas e por aí vai. Aqui os modais, né, achei muito interessante isso daqui. Isso aqui é uma das coisas que me chamou a atenção, porque a empresa já tem uma operação logística e uma operação gigantesca em termos de valores financeiros, então e eles não atuam ainda no Brasil inteiro, tá. Eu sei que tem aqui uma pressão do agro vir para os estados do norte, né, inclusive é um problema até ambiental aqui para o Brasil, porque eles estão avançando inclusive para a Amazônia, né, mas existem mercados de fertilizantes, por exemplo, que podem ser usados aqui no interior de São Paulo, aqui em Minas, até mesmo no Paraná, né. Então, aqui em Santa Catarina, né, e por aí vai. Então, é uma empresa que tem uma capacidade de expansão ainda muito forte e que ainda, não opera com sua totalidade dentro do Brasil, né. Mas eles atuam aqui já com a exportação forte, né, então eles têm que ter uma certa proximidade de ferrovias e de estradas, né, que levam esses produtos para o escoamento aqui em portos importantes do Brasil, Rio Grande, Paranaguá, Santos, né, que é o maior porto, tem portos aqui, aqui no norte também que são utilizados, então é uma empresa que ainda não tem uma escalabilidade nacional, tá, é uma empresa que atua muito forte em 2 estados, isso é sem dúvida, em 2 estados que já são muito fortes no meio, no meio da agricultura, mas existem outras oportunidades aqui que podem ser aproveitadas ao longo do tempo, tá. Eu achei isso aqui muito interessante. Aqui é a distribuição das lojas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, né, então aquilo que eu estava explicando para vocês, olha só, ele só tem lojas de fertilizantes aqui e no Rio Grande do Sul. E olha só como que a receita cresceu ao longo do tempo, né. E o que me chamou a atenção aqui foi a questão da indústria, né. Olha só, a indústria aqui, o crescimento absurdo que a indústria teve em alguns anos apenas, né. Então, já compõe aqui 49% da geração de receita, deixou aqui para trás os insumos, né. Então, eh, demonstra a capacidade da companhia de visão, né, de longo prazo. Os caras têm uma capacidade de visualizar o mercado, de entrar nele e, ganhar dinheiro nele. Os caras não querem nem saber, né. Mas e tem aqui a produção de grãos aqui, ficando aqui com uma certa relevância, em segundo lugar aqui na geração de receita.
E assim, a gente tem engraçado aqui que, os insumos eles estão ficando um pouco meio que, pra trás, assim, né, mas teria que ver na escala ordinal deles, mas assim, de certa forma todas as linhas de receita estão crescendo, mas com muito destaque para a indústria, né, e por isso que eles estão fazendo aquela indústria gigantesca lá no Mato Grosso, lá em Porto Alegre do Norte, né. Então, não é à toa, né, e um crescimento composto aqui de 30% ao ano, é uma empresa que cresce a uma velocidade assustadora, né, hã, no seu nível de receita, se conseguir traduzir isso aqui para o lucro líquido e para geração de caixa. Para geração de caixa eu sei que é um pouco difícil, porque é uma empresa que vai ter aqui um crescimento absurdo de receita, né, e por isso ela precisa de muito investimento no curto prazo, mas, isso aqui não é isso aqui é invejável, até muitas empresas queriam ter isso e a 3tentos tem, e é muito interessante isso daqui. Aqui o lucro bruto, né, então você consegue ver que a margem do lucro bruto, a margem bruta ajustada, né, por área, né, então vocês conseguem ver aqui que a margem bruta tem melhorado ao longo do tempo. Em suma tem melhorado, né. Grãos, grãos também, melhorado mesmo, né, nos 9 meses aqui. Insumos também tem uma boa margem, não é a margem bruta das melhores, tá, então eles têm bastante custos para atuar nesses mercados, porque, como fazendo alusão aqui a fábricas, né, pegando aqui da indústria, significa que, 80% fica aí para produção, né, então é uma fábrica, não é igual uma fábrica de roupa, né. Você pega lá no grupo Soma, eu acho, se não me engano, você tem uma margem bruta altíssima. Aqui já não é, já é o contrário, então a empresa precisa ter uma certa regularidade aqui, ela não pode gastar muito nas linhas abaixo, porque senão o caldo azeda, né, o caldo entorna. Mas, excelentes margens aqui, né, e uma evolução do lucro bruto que fica claro aqui, né, para a companhia. Então, passou aqui de 170 milhões e está indo para 2 bilhões de lucro, de lucro bruto, crescimento de 32% ano, nos 9 meses, né, em relação aos 9 meses de 25 e 24, quase 2 bilhões aí de lucro bruto, né, certamente vai passar aqui esses 2 bilhões que apresentou no ano de 2024. Então, empresa que tem uma geração de margem bruta aceitável para o seu ramo, né, e, o lucro bruto aumentando ano a ano, como foi na receita líquida. Aí eles falam um pouquinho do time, né, então assim, tem aqui os caras são muito familiares mesmo, né, então olha aqui, tem, pelo que parece, três irmãos aqui, né, tem, ele como o CEO e DRI, tem o executive chairman, né, tem outras pessoas aqui da família, né, o diretor de serviços financeiros, que é esse Luiz Pedro do Moncel, tem esse Marcelo do Moncel, né. Então tem muita gente aí da família, que esse João Marcelo do Moncel, ele é vice-presidente lá da governança, né. Tem a Luciana Todero, mas ela não é da família, né. Então assim, você consegue ver que de fato é uma empresa que tem uma estrutura bem familiar, mas é uma empresa que não vejo problemas em termos de estrutura. Assim, dá para ter problemas com isso daqui, com controle, né, com tudo mais, mas eles parecem ser bem unidos, têm aí origem em famílias muito humildes, né. E aí eles certamente querem ver a empresa crescendo, né, mas não dá para falar de falta de escândalo nenhum, porque pode acontecer. Mas enfim, então, tem aí, um time pesado para uma nenhuma tarefa é grande o suficiente. Aí aquelas frases bonita, né, beleza, vamos para frente. Hã, isso aqui. Aí, ó, novo ciclo de crescimento. Aqui eu preciso tomar uma água que já tenho aqui boa parte de vídeo, né. Bom, aqui eles vão falar um pouquinho do capex deles, né, então eles têm aqui um pouco de como eles estão dividindo esse capex, né, um capex bem alto, isso aqui a gente já vai falar um pouquinho até talvez na tabela do Fundamentei, talvez, eu vou fazer isso, eu acho que esse era o meu padrão, né. É, o comentário eu não faço, mas a tabela lá eu posso olhar. Então aqui tem uma indústria de etanol e milho que já está
partindo aqui para construção, tem outras ampliações industriais, né, que é interessante. Tem lojas sendo abertas, né, então, tudo isso perto de algum terminal portuário, né, eu não entendi aqui que vocês estão construindo um terminal portuário, mas, eh, aqui tá como tá dividido mais ou menos esses 2,12 bilhões de capex, sendo que um bilhão já ficou aqui para indústria, né. Então, esse aqui demanda um pouco menos de investimento, né. E aqui está a divisão, né, então eles têm aqui, eles estão fazendo uma indústria de etanol e de milho, né, então tá ficando aí, 280 bilhões apenas para as 37 novas lojas, né. Aqui a escolha de cor ficou ruim, né, mas tem aqui um terminal de Miritituba, né, Miritituba, e tem ampliações sendo feitas, né, totaliza aí um capex de 2,12 bilhões, então é um investimento bilionário, né, para um crescimento de receita. Com certeza isso aqui vai converter o ROI da empresa para outros patamares, né, isso aqui vai dar um bom retorno sobre o investimento, porque a empresa já conseguiu provar que consegue fazer com que com que produções consigam ser exportadas com sucesso para fora, com que lojas consigam ter boas expansões em seus respectivos estados. Imagino que a maioria dessas ampliações estão sendo lá no estado do Mato Grosso, né, então nada, eh, nada muito difícil de entender aqui, apesar do momento difícil do Brasil de taxa de juros, né, 12,12 bilhões de reais. Como eu falei lá atrás, tem que ser muito peitudo para fazer um investimento dessa ordem, né. E aí eles falam um pouquinho de como eles vão, desembolsar esse capex, né, então 30% aqui vai vir pelo caixa, né, aí outras de 45% vai vir de outras fontes de financiamento e de 25% vai vir da operação estruturada. Então, eles planejam aí desembolsar bastante o caixa, né, então, como eu falei, é uma empresa que gera, com certeza deve gerar bastante caixa, mas, ela está usando desse caixa para pegar e reinvestir no negócio, então eles não estão muito preocupados com dividendo, com recompra de ações. Agora o que eles querem é crescer receita, para no final crescer lucro bruto, para depois vir crescer, eh lucro líquido, e isso gerar ainda mais margem e eles abocanharem ainda mais mercado, né. Então, tá claro aqui um pouco do recado que a 3tentos tem passado, tá passando para os investidores, né, ou para os possíveis investidores, né. Aqui o ecossistema do etanol, né, então tem aqui a indústria sendo feita lá no Porto Alegre do Norte, e aí perto aí da BR-158, né, e aí tem novas unidades lá no Vale do Araguaia também, também ali perto do, da BR-158. Já tem outros sistemas aí que fazem parte do ecossistema de etanol lá na BR-163, né. Então, capacidade de escoação aqui, ela é limitada, porque o país não é tão cheio de estradas assim, mas consegue escoar essas coisas lá para cima e terminar a exportação. E aí vem a área de cobertura, né, do Mato Grosso, né, então em soja, em milho, né, eu não entendi muito como isso daqui tá eu não entendi muito como que isso aqui funciona, tá. Mas pelo que eu entendi aqui, é por fábrica, né. Então uma tá nessa BR-163 e a outra tá no Vale do Araguaia, nessa divisão. E aí elas já participam da produção, ou área de cobertura, de 57% do Mato Grosso. É o que eu estou entendendo aqui desse gráfico. Mas muito interessante aqui, mostra a presença forte já da 3tentos, que iniciou a expansão para o Mato Grosso há 5, 4 anos atrás. Então ela está conseguindo expandir de uma forma muito acelerada. Isso tem trago receita para a empresa de forma muito interessante, né. Aqui esse terminal de Miritituba, né, então é uma joint venture, né, entre a Caramuru e a 3tentos, onde cada um vai desembolsar 50% do investimento total, que é 400 milhões, e aí tem uma capacidade aqui de 2 milhões de toneladas e 5 milhões de toneladas para soja, milho e farelo, né. Então a empresa continua aí no projeto de expandir.
E aí vem as ampliações industriais, né, já falamos, é mais do mesmo, vão ter mais capacidade de processar soja, de ter biodiesel, produzirem sementes, produção de fertilizantes. Então a empresa está preocupada em aumentar a produção de seus produtos, aumentar a exposição em lojas, aumentar a exportação, tudo isso na base do aumento da produção, eh, e ela vai conseguir converter com quase 100% de receita, né, mas vai conseguir converter isso, é a expectativa, em receita, né. E aí acaba, né. Então, eu gostei muito da apresentação, eu gostei muito da apresentação, da forma como ela foi construída, né. Já fizemos apresentações aqui muito maiores que essa, mas assim, gostei muito, eh, do case de sucesso, de como funciona a companhia. Assim, dá para entender, né, o que a empresa faz em si, eh, através desse gráfico aqui. Então não é uma empresa muito difícil de compreender não, eu achava que ela era um pouquinho mais complicadinha de entender. Daquela lista lá eu sei que, por exemplo, a Prio, né, é uma empresa que tem um pouco de, eh, ela é meio complicadinha assim. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nossa tela do navegador e nós vamos dar uma olhada aqui já para o histórico, tá? Acho que é interessante nós darmos uma olhada no histórico. Eu não vou fazer nenhum comentário ainda, mas vamos olhar aqui para a quantidade de pessoas investindo no negócio. Nós já demos uma olhada aqui, né, na posição acionária e tudo mais. Hã, Vamos olhar aqui para os investidores, né. Olha aqui, ó, tem bastante investidor pessoa física, né, 15.000, 10.000, então agora está com 25.000, né, de pessoas físicas, então, a galera compra muita ação aí da 3tentos, né. Aqui as ações emitidas, né, quase 500 milhões de ações emitidas, foi o dado que a gente viu lá no site, tá beleza. E é uma empresa que tem bastante liquidez, né. Aqui, ó, 2.500.000 de ações negociadas nesse dia, depois ficou um pouquinho para menos, mas na prática, assim, muito volume financeiro sendo negociado aqui. Hã, e olhando aqui para a cotação, né, nós temos aqui o máximo, né, eu imagino que mesmo clicar no máximo aqui não vai mudar, né, mas é uma empresa que foi cotada aí a 11,30, centavos reais, né, e agora ela está aqui em 16, né, 15, né, 15,70, então é uma empresa que ainda não teve um crescimento absurdo na cotação, tem um retorno anual em 5 anos aqui pífio de 6% apenas, mas se nós olharmos para a cotação versus o lucro, está bem assim pareado, né, bem assim na risca, né, então a gente dá para observar que a cotação tem seguido a o seu lucro líquido, de certa forma, e o retorno histórico aqui, ele está, em reais, né, você já teria ganhado aqui 11,54, reais, mas eu gosto de em percentual, 38% em 4 anos, né. Não é um retorno ainda monstruoso, mas de certa forma é uma empresa que tem aí muito potencial para continuar vendo essa curva de lucros crescer, beleza? E aí nós vamos aqui para o histórico, tá? Eu acho que não tem abaixo de 2016, né? Não, tem sim, 2011, e aí a gente pode pegar aqui 30 balanços de histórico e a gente vai até 2025, tá? Então, uma empresa que consegue aqui aumentar, de fato, a receita, líquida de forma absurda, né. Então, até o ano fechado 2024 foi aquele retorno que a empresa disse ter tido, né, 31% no crescimento composto, né. Hã, Gera aqui um bom caixa operacional. Assim, a margem EBITDA não é das mais altas, né, então significa que ela tem aqui ainda alguns gastos depois, óbvio, né, como toda empresa tem. E, tem aqui uma depreciação e amortização, né, deve ter feito algumas aquisições aqui, mas bem mínimas, né. E aí vem o lucro bruto, né, como ela explicou também, com crescimento, assim, estrondoso também de 31%, acompanhou o lucro líquido. O resultado financeiro machucado um pouquinho já aqui, por causa da dívida, né, que eles estão aqui com a dívida bem mais alta já, né,
E aí eu não entendi aqui esse resultado financeiro positivo, né, mas de certa forma isso daqui deve atualizar no deve atualizar lá, no quarto trimestre, né. Empresa que paga imposto, com certeza. Tem aqui uma margem líquida que é baixa, tá, uma margem líquida que varia, né, às vezes fica à beira de dar aqui um prejuízo, né, então é uma empresa que tem uma margem bem baixa, então isso daqui é de se visualizar, provavelmente deve ter tido um prejuízo aqui no trimestre, né. Vamos ver aqui. Ué, por que por que só aparece 30 balanços, né. Aí tem que pegar aqui. Ah, não. Ah, tá, do trimestre só vou ter de 2021 pra frente, né. Mas beleza, até então a gente não viu nenhuma ocorrência, assim, de prejuízo, no trimestre, né. Mas é bem possível que isso tenha ocorrido lá atrás, né. Hã, mas enfim, é uma empresa que tem uma margem relativamente baixa mesmo, eh aqui olhando para o lucro líquido, né, mas é uma empresa que está conseguindo aqui, de certa forma, aumentar um pouco de sua margem. Pode ser que ela está controlando um pouco mais a questão ali dos gastos operacionais, né, pode ser que seja. E olha só, é uma empresa que não tem muito patrimônio, né, interessante isso, né, como que é uma empresa que não tem tanto patrimônio assim, mas sabe que isso daqui já não é mais uma linha tão relevante, né. Aqui o ROI, né, tem bastante caixa, né, então ainda fica aqui num índice meio saudável aqui de dívida, já teve dívidas maiores em relação ao seu caixa, né, então, em relação ao EBITDA também, então assim, uma empresa que tinha 316 milhões de dívida para gerar 80 milhões de EBITDA, né, então era uma dívida bem agressiva, né, em alguns casos, mas que depois normalizou e agora está subindo de novo, né. Então, aqui provavelmente deve ser até 2013, 2015, né, 2015, então anos aí que ela teve aqui endividamentos aqui, 2012, e 2013 ela veio aqui com a entrada na indústria, né. Então é característica da empresa ela vir e pegar aqui empréstimo de outras pessoas, de bancos, de qualquer um e falar assim: "Não, a gente vai crescer". E eles cresceram de fato, tá. Empresa que tá tendo um Capex cavalar aqui também, né. Empresa que consegue aqui, aumentar aqui o Capex, em 1000%, né, em relação ao ano, assim, já é um Capex monstruoso, né. Um fluxo de caixa de financiamento que é aquela coisa, né, já sabemos por quê. Em alguns casos ela pega aqui o dinheiro de terceiros para girar aqui junto com o seu caixa, né, e aí o fluxo de caixa livre, né. Aí bem que eu já até não tinha olhado para a tabela ainda, né, mas bem que eu imaginei que assim, essa empresa, ela não vai gerar caixa, em muitos casos, em muitos anos, porque ela está querendo crescer. É o mesmo caso de Vivara, né. Então, em alguns casos vai ter aqui um fluxo de caixa livre rolando e tal, mas aí ela vem e amortiza grande parte da dívida, né. Então, empresa aqui que tem, esse comportamento de ter um fluxo de caixa livre bem fora do padrão, a não ser gerar caixas positivos, né, porque ela está nesse ritmo de crescimento acelerado. E paga pouco provento, beleza, né, já pagou aqui um pouco mais de dividendo em relação ao ano passado, mas, enfim, não é uma linha tão relevante para uma empresa dessa, porque ela não vai querer pagar dividendos à torta e à direita, dado que ela está querendo crescer na participação do mercado, né. Então, pô, uma empresa que consegue crescer receita nesse nível aqui ainda nos 9 meses, é uma empresa que tem crescido bastante mesmo, empresa que tem aqui o EBITDA, caindo um pouco, né, mas, olhando aqui para o lucro bruto também com uma queda, né, dá para dar uma olhada em do que está acontecendo aqui, mas o lucro líquido variando 14% para cima, né, aqui o EBITDA provavelmente sendo, eh não sei por que que teria essa variação aqui, porque o resultado financeiro veio até positivo, né, então, enfim, essa é a análise de 3 tentos, tá. A apresentação institucional tá feita e nós encerramos nosso vídeo por aqui.
Esse é o canal de Lenda em Movimento, por aqui vocês conseguem ver análises genuínas como essa. Eh, Aqui vocês não vão ver coisas no sentido de vocês não vão ver coisas muito rasas aqui não, tá? Vocês vão ver coisas complexas, profundas, eh, e baseadas aqui no material da companhia, né, então espero que vocês tenham gostado e deixa o seu joinha, se inscreve aqui nesse canal, a sua participação nesse canal é importantíssima e muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar dos resultados de 3 tentos no terceiro trimestre de 2025. Muito obrigado, eu sou o Lenda em Movimento e até a próxima. Valeu!